aqui que estão nessa tarde de hoje. É com enorme prazer que eu estou aqui para discutir com vocês um tema tão relevante nos dias atuais, principalmente de isolamento, que é a questão da política, né? Ao mesmo tempo que é polêmico, é também de grande ajuda nos dias atuais. Primeiramente, gostaria de deixar bem claro essa minha fala em relação à temática. Vamos discutir o autor em questão, Maquiavel, no Enem. Mas eu trago essa frase bastante relevante. A política é um fato, ela é humana. Nós vamos perceber que, na verdade, a política não se torna ser essa ideia, né, que as pessoas têm medo, de certa forma, imaginam de uma forma errônica, né? Muitos acreditam e defendem a ideia que a política e religião é algo que não se discute, né? E aí eu quero trazer para vocês que a ideia de política, ela se encontra na nossa vida de maneira geral, né? Nós precisamos de política necessariamente para vivermos. A política, ela está presente em todos os setores da nossa vida, né? Prova disso nessa questão do isolamento social é que todos os mecanismos, né, da sociedade em si, o Estado, por sua vez, necessita estar interferindo diretamente, né, no âmbito da saúde, da educação, do bem-estar, da segurança. Isso é fazer política, isto é política. Por isso que eu inicio minha fala dizendo que a política é um fato, né? Ela existe porque ela é criação do homem, assim como também o homem, né, em um momento da história, vai necessitar criar o Estado, por sua vez, para que tenha esse fundamento dessa apropriação. E a política vai entrar necessariamente nesse contexto da criação humana. O Maquiavel, por sua vez, ao longo da nossa conversa, vocês irão perceber, por exemplo, que ele é conhecido e reconhecido, melhor dizendo, por alguns teóricos e comentadores, como o autor que inaugurou o pensamento moderno político. E ele justamente vai tirar a ideia que muitas pessoas estavam só atreladas ao poder divino, né? O poder agora também na modernidade, né? Lembre-se bem para vocês, estudantes que já estudaram a história em si, o contexto da modernidade, vai ser inaugurado com o posicionamento do antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? O homem no centro das atenções. Então, necessariamente, ao inaugurar esse pensamento da modernidade, Maquiavel vai deixar também a ideia do teocentrismo, a figura divina como posição. O homem, na verdade, que vai liderar a população, que vai ser o governante, não está apenas assumindo um papel de divino na sociedade, como assim foi colocado por muito tempo no período medieval. Mas o homem da modernidade vai começar a se revelar. O homem em si vai procurar, por exemplo, ir de encontro com a realidade. Por isso que Maquiavel também vai inaugurar uma política realista, porque ele vai ser o primeiro, um dos primeiros, a declarar o homem realmente como ele é, né? Não é que o próprio Maquiavel vai ser o maquiavélico, como nós vamos já definir, que essa ideia é um pouco avessa, um pouco contraditória. O mal existe sim, né? Mas no sentido que o homem sabe poderar esse mal e quando vai se utilizar desse mal. Antes da minha fala sobre propriamente os conceitos e abordagens do Maquiavel, eu queria falar para vocês dos temas mais relevantes e cobrados no Enem, né? Essa é uma das primeiras aulas, né, que se está abordando filosofia, e eu acho bem interessante o aluno, né, e as pessoas de maneira geral que estão acompanhando essa live ter entendimento que é, na verdade, a filosofia, né? Por muitas vezes a filosofia já houve ameaças de estar no currículo. Inicialmente, nós sabemos que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele começou a ser colocado em prática em 1998. Porém, a filosofia em si, ela só começou a ser cobrada nos exames a partir de 2009. É claro que isso vem muito a questão dela não estar sendo obrigatoriamente nas salas de aula, né? O currículo, a filosofia em si já passou por diversas mudanças. E é claro que ela começou de um jeito bem simplório, né, a ser cobrada por uma, duas questões, e hoje em dia, às vezes, né, até mesmo nós podemos relembrar e perceber, acompanhar a prova do ano de 2019,
onde tivemos bem mais questões de filosofia do que propriamente de história, né? E para compreender filosofia, nós dever compreender também história, né? Percebam-se que, na verdade, a própria filosofia, ela está estruturada por períodos históricos: antiguidade, medieval, moderna e contemporânea. E alguns autores, inclusive, vêm até a questão da pós-modernidade, né? Período relevante para alguns, que diz que o contexto da modernidade não foi concluído e precisa se ter uma retomada. Esses temas, por exemplo, né, aqui subtópicos que são colocados na antiguidade, eu trago 3 contextos básicos da filosofia antiga, né? Os pré-socráticos, que foram filósofos, né, que vieram antes propriamente de Sócrates, voltado ao contexto racional. Esse é um primeiro grupo, na verdade, que vai tratar a filosofia de outra maneira, ou seja, vai inaugurar o pensamento filosófico na ideia que os pré-socráticos vão dar capacidade racional de pensamento. Período helenístico, né, nós temos 4 correntes: historicismo, epicurismo, ceticismo e cinismo, e os clássicos, né, que costumam também ser cobrados: Platão, Sócrates e Aristóteles, né? Mas aí Aristóteles também vê o contexto da política. Período medieval, nós temos o cenário, né, voltado à ideia de Deus. Nós temos aqui os 2 santos da igreja, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Modernidade, empirismo e racionalismo. A modernidade não vai ser apenas o enfoque aqui nós vamos tratar da política, mas também vai ser a inauguração do próprio homem, né? Então, o homem em si vai começar a dar suas pinceladas também no campo científico. E temos também um dos principais que costumam cair também, Kant. Na contemporaneidade, nós temos Foucault, Habermas, Adorno, Horkheim, outros autores que eu não citei, mas que estão diretamente ligados à ideia da globalização. Aí alguns podem questionar: professora, mas são somente esses autores, somente essas linhas que costumam cair propriamente cobrado em filosofia? Não. Mas são os principais, certo? São os principais autores. Então, percebemos que o Maquiavel ele vai estar aqui no período da modernidade, mas aqui ele não está citado, mas ele também se insere dentro do campo também político. Outro detalhe bastante importante, né? Não só importante para a filosofia, mas também para as muitas outras questões de ciências humanas de maneira geral, né? É claro que o nosso enfoque aqui é filosofia. Ao me deparar com a questão, o que eu devo fazer, né? Estou lá diante de questões que costumam ser bastante contextuais, né? Às vezes trazem trechos de jornal, trechos de um livro, tem essa base, não é? Ao se deparar com a questão, eu aconselho vocês a 3 coisas inicialmente. Vocês, isto é, dentro da filosofia, vocês devem identificar o autor. Por que o autor, professora? Porque, necessariamente, quando eu identifico o autor, eu identifico e também posso vir a contextualizar com a história, certo? A história se faz necessária para que eu possa entender o autor. Então, se eu estou pensando aqui em Maquiavel, eu lembro que é um autor que inaugura o pensamento moderno político. Então, que características, que contexto social, econômico, político e principalmente histórico realça esse autor? Devo ler também o enunciado, é claro, e propriamente o texto, né, na íntegra, verificando o que é que a questão necessariamente pede. As questões, logicamente, de Maquiavel, que costumam ser bastante cobradas no Enem, inclusive desses anos que a filosofia tem sido cobrada no Enem, Maquiavel costuma ser cobrado quase todos os anos, né? E ele já costumou, por exemplo, a ser cobrado 3 anos em seguida, né? Em 2011, 2012, 2013, ele caiu repetidamente. E, é claro, se muda o enunciado, o contexto, mas o que se deseja compreender a partir dele é necessariamente uma única coisa, só muda as palavras. É entender qual o papel do Maquiavel dentro do contexto político moderno, né? Ele que se faz presente também dentro da ideia de transição, né? Querendo ou não, ele como pensador
moderno inicialmente, ele também é dado como realista, né, porque faz parte da transição do período medieval para o moderno. O que é interessante nós entendermos e fixarmos é que, ao identificar não só apenas o autor, o enunciado ou o texto, eu preciso, né, diferentemente das outras disciplinas, como a matemática, a física, a química, ou até mesmo o português, que eu preciso ter noção, né, de algumas regras, a filosofia, ela dá uma abertura à ideia da relatividade, mas dentro de cada contexto, né, de período, ela vai se modificando. Professor, então, como é que eu vou estudar filosofia? Você está querendo dizer que filosofia é um decoreba? Filosofia, onde é que eu posso encontrar a filosofia? Pessoal, a filosofia, ela se faz presente dentro das nossas práticas cotidianas, através de filmes, de séries, né, de leituras de jornais, de notícias, livros e obras historiográficas, que isso também facilitam a ideia do vocabulário. Não é à toa, né, que a maior parte, né, e eu posso afirmar, inclusive, todo, né, nem só uma parte, mas o todo, da influência de uma construção das redações é influenciado pela parte das ciências humanas, em especial filosófica e sociológica. Você precisa ter esse embasamento, não só de reconhecer, por exemplo, o autor, o seu período, mas onde eu posso inserir esse autor nesse contexto. Como é que faz sentido eu entender, por exemplo, um autor que produziu uma obra em questão, que eu vou discutir aqui sobre política, como a obra O Príncipe, que nós vamos ver mais à frente, que está com mais de 500 anos que foi escrita e até hoje se faz útil e verificável para a compreensão, parece que foi escrita ontem, de tão natural que é para se encaixar dentro do nosso contexto. Então, eu não preciso somente saber, né, a história, a filosofia, a sociologia, mas eu preciso relacionar e correlacionar a minha estrutura cotidiana, né? Eu preciso ter conhecimento de mundo, como assim nós mesmos inferimos. E é claro que a ideia do vocabulário se encontra presente dentro dessas noções, das leituras de jornais, de filmes e séries. Inclusive, nós também iremos fazer essa relação hoje aqui também, com a literatura e também com o campo, né, da ideia cinematográfica, com os filmes. E aí, eis aqui o nosso autor, né, Nicolau Maquiavel. Ele é um autor presente entre o século XV e século XVI, nascido em Florença, na Itália, né. Ele não era apenas só um filósofo, mas historiador, poeta, diplomata e também músico. E é claro que todo o contexto, né, dessas influências, desse gabarito no qual ele tem, tudo isso é influenciado mediante a história, né? Porque quando ele escrevia um pensamento político, ele estava diretamente ligado ao contexto histórico. Nós vamos ver já na contextualização dele. Então, ele procurava entender sua sociedade, que de certa forma estava fragmentada, a Itália naquela época estava em si fragmentada, Florença, por sua vez, mais ainda, e ele procurava tentar resolver isso por meio de contexto histórico, não é? Necessariamente, como nós dizemos, fazendo filosofia da história. Inclusive, é um dos ênfases maiores que nós podemos encontrar na cobrança do Enem, né? Nós temos a análise da filosofia como história, porque ela não está apenas relacionada à ideia das teorias, mas também o contexto que o autor se encontre dentro da ideia historiográfica. E aí, eis uma frase inicial que nós devemos pensar, né, inicialmente, refletir sobre ela. Creio que ao ler, primeiramente, vocês devem ter um determinado pensamento no final da aula de hoje. Eu tenho certeza que esse pensamento será diferente ao descobrir outras coisas sobre Maquiavel. Ele diz o seguinte na sua obra, O Príncipe, que nós iremos focar. Mesmo as leis mais bem ordenadas são impotentes diante dos costumes, certo? E aí nós devemos lembrar que Maquiavel fazia parte de um cenário de transição, né? Esse cenário de transição, por sua vez, mostrava uma sociedade, de certa forma, corrompida, que precisava se unificar. Claro que, até o final da sua vida, o Maquiavel não vai ter o prazer de ver isso com os próprios olhos.
Ele está mais ou menos, né, no início do século XVI, porém, a unificação em si da Itália, ela só vai ocorrer no século XX, né? Então, muitas de suas obras influenciaram, mas é claro que isso só aconteceu posteriormente. A vida do Maquiavel, ela iniciou-se precocemente, digamos assim, já no campo político. O pai dele era jurista, né? Eu creio que necessariamente já houve essa influência, mas ele iniciou sua carreira política aos 29 anos de idade, né? Ele, aos 29 anos de idade, passou a ser chanceler do governo de Piero Soderini. E aí, isso se dá de uma construção muito grande, inclusive, ele passou 14 anos dentro da carreira, né, política. É claro que de muitos contrapesos, porque naquela época não era necessariamente há uma afirmação ou período no qual você vai durar no cargo. Essa ideia, por exemplo, de chanceler da segunda, né, segundo chanceler do governo, imprimia a ele funções diretamente de uma política interna. O Maquiavel era responsável por documentos oficiais, né, por viagens representando o governo na época. É claro que necessariamente quando a gente pensa, né, em governo, a gente pensa na contextualização do Brasil, a República, né, claro. Mas lá não se tinha isso, em Florença não se tinha isso. Tinha-se principados, né? Por muitas vezes já se tinha presente lá a ideia do absolutismo aristocrático, mas o que realmente o Maquiavel queria era ter uma república, né? Queria-se ter essa união, e não apenas povos lutando por espaço e querendo conquistar da forma que pudesse. E aí, mais à frente, né, em 502, né, para 503, ele vai ser embaixador junto com César Borges, que era capitão das forças papais. É interessante falar um pouco sobre a ideia de César Borges, porque ele vai ser mencionado, né, na obra aqui em questão, O Príncipe. Mas o César Borges, pessoal, ele era filho do Papa Alexandre VI, né? Então, já começa, de certa forma, a gente ter alguns conceitos, alguns questionamentos que, como assim, né? César Borges, filho de um Papa, né? Papa pode ter filho, né? Então, são questões mais históricas mesmo, que nós não vamos nos colocar aqui. Mas, enfim, Alexandre, né, VI, estava na ideia do papado. O seu filho César Borges não era necessariamente uma figura a se espelhar, aparentemente, dentro das regras cristãs, não é? Há muito essa ideia presa entre o que é certo e o que é errado, né, logicamente, mas o César Borges, ele estava responsável, né, por necessariamente uma pequena república lá chamada Romênia, e lá na Romênia ele ditava as regras, né? É claro que ele queria o respeito da população. E nós vamos perceber ao longo aqui da nossa conversa que para ser um bom político não precisa necessariamente você seguir as regras de ser sempre bom, né? Ou quando usar o mal, ou quando convém usar o mal. E aí, uma certa vez, embora Maquiavel tenha passado, né, só apenas 5 meses acompanhando o César Borges, ele ficou altamente admirado pela figura dele, né? O César Borges, naquele momento, ele estava correndo o risco de perder o seu poder. E ele se viu entre uma corda bamba, né, melhor dizendo. Ele perdia o governo ou ele fazia algo de uma extrema necessidade que ia, de certa forma, contra as regras daquele momento. E aí a sociedade, né, o povo da época altamente revoltado, e estava caindo realmente em cima do próprio César, e aí o César decidiu, né, ir contra a moral dos bons costumes, se assim a gente pode relevar, e decidiu colocar uma figura de exemplo. Então, se não estão a favor de mim, eu vou colocar alguém como exemplo. Então, necessariamente, aquele período, né, em que as pessoas brigavam por terra, brigavam por espaço, era a cabeça dele ou a cabeça dos outros. O que o César decidiu fazer? Ele decidiu colocar um rapaz, certo, chamado Ramiro, como exemplo para o povo, para que o povo tivesse o respeito para com ele.
E aí ele levou esse rapaz, né, o Ramiro, para uma praça pública e lá executou. E que isso serviu-se de exemplo para toda a população. E aí, mais à frente, nós vamos entender necessariamente porque aquela famosa frase, né, do Maquiavel, que muitos adoram, né, uma vez por outra, também mencionar. O que é melhor, ser amado ou ser temido? Né? E aí ele vai necessariamente dizer que nem sempre a ideia do amor, né, é algo maleável, algo que pode se mudar, algo inconstante. O governo, né, o governo em si, ou o príncipe, ou o imperador, ou enfim, né, necessariamente o presidente, né, que nós estamos falando de política, não se necessita simplesmente ter o amor do seu povo, né? Ele precisa ser temido, ele precisa ser respeitado. E aí, como eu falei, né, eis aqui a questão do realismo político em Maquiavel. Né? O Maquiavel, ele vai ser o representante necessariamente oficial, fundador, né, do pensamento da ciência política e moderna, mas necessariamente ele vai falar o que muitos queriam dizer e que não tinham coragem, não é? Inclusive, alguns acreditam que o Maquiavel ele faz parte de um grupo, né, que é tido como um filósofo teóricos, né, da suspeita. Entre esse grupo se faz presente o Nietzsche, Freud, Karl Marx. Mas o que significa autor, filósofo da suspeita? Ele vai colocar, né, a realidade como ela é, o homem como ele realmente é. Né? E é claro que isso vem muito à lembrança de falar na sociedade de realmente como as pessoas são. Não é que o mal não existisse, talvez o mal existisse, mas não da maneira que assim vem ser aplicada. E aí, eu recordo nesse momento, alguns que já tenham feito leitura aqui presente, possam ter ouvido falar de um autor chamado Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, talvez se fosse vivo, e Maquiavel, propriamente, se fosse vivo, claro, eles estariam numa ideia de um debate. Né? O Maquiavel vai inaugurar o realismo político, mostrar uma realidade além daquela aparentemente que parece ser, mas nem sempre é. E o Nelson ele vai ter um livro chamado Não Tenho Culpa da Vida, não tenho culpa que a vida seja como ela é. Né? Maquiavel vai dizer que não tem culpa se os governantes são como eles são, se eles estão fazendo isso porque estão, né? Ele necessariamente vai dizer que o ser humano ele necessariamente ele é capaz de tudo. Né? E aí o exemplo do César Borges, como foi colocado há pouco, que em vez dele perder bem mais homens, né, porque se a população se rebelasse contra ele, ele colocaria seu exército para lutar. E é claro que quando isso acontecia, muitas pessoas perdiam o caminho, muitas pessoas morriam, né? Pensar em guerra, a gente pensa logo em muito derramamento de sangue. E aí ele decidiu colocar um homem, né, para ser necessariamente exemplo para os demais. Ninguém tem culpa que o outro é dessa forma. Necessariamente nós vemos o que a realidade nos permite, mas tem pessoas que têm uma capacidade de ir muito além do que isso. Esse pensamento do realismo político em Maquiavel também vai ser utilizado por meio de conceitos da antiguidade clássica, de uma nova maneira. Não só nos escritos propriamente do Príncipe, como nós estamos focando aqui, mas Maquiavel escreveu outros textos, inclusive até peças teatrais, como a Mandrágora. E aí ele sempre vai a esse cenário, a sua primeira obra, por exemplo, os primeiros escritos de Tito Livre, ele vai colocar como era a Roma antiga, vai se inspirar, por exemplo, no modelo grego. Não, ou seja, ele vai então dar uma retomada à antiguidade clássica, como eram os governos anteriormente. É claro que nós sabemos que a política ela tem um sentido, até mesmo no seu significado, de ter um cenário para o povo, né? De ser criada para o povo, de ser vivenciada para o povo. Só que nós sabemos que, na verdade, nós temos também a nossa própria opinião. E isso ele vai modular de acordo com o atual cenário. Ele vai pegar o momento, né, para que isso aconteça. No momento que está acontecendo, né, se eu vou poder disponibilizar
os slides? Sim, eu posso disponibilizar depois os slides, se assim desejarem, certo? No final, eu dou o meu contato, meu Instagram, para que eu possa encaminhar os slides. E necessariamente, retomando essa posição, o Maquiavel vai tentar utilizar aquilo que deu certo, né? Nós sabemos que tudo que dá certo precisa ser colocado em prática, e assim fez o dado Maquiavel. Pois é, primeiramente, nós vamos, antes de tratar nessa visão realista da obra O Príncipe, e por sinal, obra esta, né, que foi escrita em 1513, mas somente vai ser publicada depois da morte de Maquiavel, a ideia principalmente desse termo, Maquiavel. Tem muita gente que adora utilizar essa palavra maquiavélico. O fulano de tal é muito maquiavélico, né? Só que o termo maquiavélico que nós costumamos empregar, né, é realmente o que o Maquiavel queria colocar para a sociedade, ou ao menos não é isso que se interpreta. Essa questão de maquiavélico, a gente já pensa logo um mal por natureza. Uma pessoa, o João é muito maquiavélico, né? A gente pensa logo, o João é muito estrategista, muito cheio de artimanhas, muito malvado, pensa sempre em algo, faz uma determinada ação esperando algo em troca. E necessariamente, não, ao pensar Maquiavel, nós não pensamos em maquiavélico, nós devemos pensar em maquiaveliano, né? Ou seja, ele vai dar essa ideia do nova forma no qual as pessoas erroneamente acabam aplicando, né? Infelizmente, na nossa sociedade, a gente acaba muito com essa questão, né, de pensar o que, na verdade, deveria ser e não é. Ou seja, a gente acaba sempre retomando conceitos passados, querendo que atualmente se aplique hoje, não é? E aí, é claro que o contexto maquiavélico atualmente diz respeito, sim, à ideia de mal estrategista. De certa forma, Maquiavel também queria colocar isso, mas não puramente como a gente pensa ou conceitua uma determinada pessoa. E aí a gente acaba, por muitas vezes, praticando, né, a ideia do anacronismo, né, que quando nós fazemos uso de um determinado conceito, como ele era aplicado no passado, que a gente quer que seja aplicado da mesma forma atualmente. Não é isso que acontece. Outro detalhe importante, os fins justificam os meios. Galera, Maquiavel nunca mencionou em seu escrito que os fins justificam os meios, certo? Como assim? Eu sempre achei, você está desmistificando a gente sempre acreditou que os fins justificam os meios. Ele não escreveu com essas palavras, é claro, certo? Ele sim deixou subentendido isso, quando ele vai colocar a posição do governante. E aí, recordo novamente o que eu falei há pouco da figura do César Borges, né? César Borges se sentiu ameaçado por sua população, né, por seus súditos, e ele decidiu o seguinte: ou pode ir todos, ou pode ir a mim mesmo, mas eu vou querer utilizar alguém, vou sacrificar alguém, né? Em vez de ser ele ou mais pessoas, ele decidiu sacrificar uma pessoa, né, de certa forma, como representante, para que ele fosse temido, que ele fosse adorado. E nem pensem vocês por ele ter sacrificado uma pessoa, né, e culpado, porque, na verdade, ele arrumou uma culpa, na verdade, para o jovem Ramiro, e não foi bem isso, né? Na verdade, a culpa do erro era do próprio César Borges. Um questionamento que eu acho bem interessante que vem a calhar o momento é que o Maquiavel diz o seguinte: aquele que se engana sempre vai ter alguém que ele se deixa enganar. Ou seja, se é necessário um político, um administrador, né, um governante utilizar, por muitas vezes, da mentira, né, ou dizer algo que não é verdade, necessariamente é uma mentira indireta, ele também vai fazer isso porque sabe que vai encontrar alguém que concorde, né, alguém que defenda. Então, talvez não fosse muito bonito para uma sociedade cristã que lá mesmo ainda se tinha,
né, período de transição, período medieval e na modernidade, mas ele viu que era necessário fazer isso, né? Ou ele fazia isso, ou o seu governo todo ia para água abaixo. É claro que o grande desafio de um político, né, nós vamos ver já aqui em dois conceitos principais do Maquiavel, em virtude e fortuna, que o grande diferencial de um político não é conquistar, não ser aclamado pelo povo, não é conseguir necessariamente chegar ao poder, mas saber se manter no poder, né? Esse é um grande desafio de todos os governantes, e na época lá dos principados. É saber chegar ao auge, chegar ao sucesso, mas também se manter, né? E aí, necessariamente, esse contexto histórico que se faz tão necessário para entendermos filosofia, né? A sociedade lá na Itália se dava por meio da formação de estados nacionais na Europa e nos fins do século XVI. Os estados nacionais atrelados ao poder centralizador da Igreja Católica e a nação italiana fragmentada na ameaça da invasão. É claro que necessariamente, né, nós não vamos pensar numa Itália, hoje como nós temos atualmente, como um país Itália, né? Na verdade, a Itália não tinha, nesse momento ela estava fragmentada, né, para falar a verdade. Então, ela não tinha um regime político organizado, igualmente já se tinha na época França ou até mesmo Portugal. Ela estava ainda sendo colocada por meio de estados nacionais. Tinha um governo, por exemplo, para Gênova, outro para Roma, outro para Veneza e outro para aqui na questão Florença. Então, cada lugar desse tinha o seu representante, tinha seu principado, né? Tinha alguém no poder, um governante X. É claro que também dessa forma não se tinha necessariamente uma constituição, regras habilitadas para isso, e as pessoas iam se organizando da forma que podiam, né? Iam sendo dominados de acordo com o seu governante. É claro que nem todos os seus governantes tinham um pulso firme, né? Isso se mudava. Dessa forma, também percebo que na sociedade da época, um modelo, né, não necessariamente não um modelo, mas Veneza, né? Inclusive cai muito bem, a gente fala hoje sobre Veneza, né, Dia dos Namorados, Veneza que é tida como a cidade do amor. Veneza, sim, tinha necessariamente, se é que é para a gente ter um modelo na Itália daquela época, Veneza tinha um modelo, né, de uma sociedade que não mudava um piscar de olhos as suas regras, né? Ele, inclusive, era um estatuto, né, podemos considerar assim, que seguia de modelo para os outros, né? Eles sabiam deter o poder, diferentemente de Florença, né, que necessariamente não tinha esse respeito, essa habilidade para estar diante da sociedade. Então, era comum, por exemplo, guerras, rivalidades até mesmo entre essas cidades e estados, né? Ocorria, sim, rivalidades entre Roma, Veneza, Gênova, Florença, bem comum, ou seja, porque, na verdade, como não tinha um poder centralizado para todo o contexto da Itália, né, existia essa fragmentação, as pessoas queriam mais conquistar o poder. E é claro que cada um vai habilitar da sua maneira. A concepção do príncipe. Necessariamente, essa obra X aqui em questão, né, inclusive é muito comum, né, inclusive das vezes que caiu já Maquiavel no Enem, cobra-se o príncipe. Mas por que o príncipe? Por que o príncipe traz, assim, de atrativo, né, de certa forma, contextualidade até mesmo para o Enem? Tudo, né? Fala-se do contexto político, fala-se da ideia, como se deve agir um político. Ah, professora, então quer dizer que todo mundo que quer entrar no ramo da política agora deve se ler o Príncipe? Não necessariamente. Inclusive, né, atualmente nós temos diversos encartes por aí afora, e não só textos puramente do Príncipe,
mas palestras, inclusive, adaptando o príncipe, a ética do príncipe, para o contexto da administração, né? Não só no ramo da política. Inclusive, o príncipe não é apenas um texto do Maquiavel que é cobrado dentro do Enem. O príncipe é estudado por aí afora, nas universidades, né? Em outros âmbitos que quando se quer inovar dentro de uma carreira. E aí, a obra O Príncipe, como nós falamos aí há pouco, como era o cenário de Florença, né? As cidades, os estados todas fragmentadas, a gente lembra muito aqui da questão, alguém aí estiver presente já deve ter assistido ou ouvido falar da série Game of Thrones, né? A Guerra dos Tronos. Lá também, na sociedade, né, da Itália, em Florença, nós tínhamos presente também essa ideia de famílias, né? A gente lembra muito do contexto da Itália e lembra até a ideia, né, do Romeu e Julieta, né, as famílias rivais. Necessariamente também nós temos essa rivalidade, por sinal muito grande, né? Aqui, por exemplo, na obra O Príncipe, nós vamos perceber duas famílias, que não são somente essas duas famílias, né, mas existiam bem mais outras, a família de Médici e a família de Borgias. E vamos necessariamente recordar os dois poderes centrais do período medieval. O período medieval, ele detém não só as terras com a ideia de poder, mas o poder em si está centrado dentro dessa hierarquia, né? Digamos que a igreja de um lado e o Estado de outro precisavam estar caminhando para paio. É claro que se a igreja tivesse a oportunidade de enriquecer bem mais do que o Estado, assim ela faria. Mas elas precisavam estar em comum acordo. E aí sempre existia a ideia de poder dominante, né? De querer ter alguém da família Borges, tanto no papado, como também dentro do campo da administração política. E isso nem sempre acontecia, né? Claro. E aí, nesse exato momento, nós vamos lembrar, quem aí já deve ter assistido, né, a Guerra dos Tronos, as famílias também rivais lá, né? Por exemplo, a família dos Stark, dos Martells, também que se faziam presente essa ideia de rivalidade, conquista de espaço, de poder, também vai se dar, né? E aí, necessariamente, aqui na obra O Príncipe, nós vamos perceber isso. É claro que a ideia do príncipe vai se colocar na figura primordialmente que Maquiavel se espelhou, né, do César Borges, porém, né, vamos ver mais à frente aqui, que a obra O Príncipe, embora tenha por diversas e diversas interpretações, inclusive a mais precisa é que tenha assim, cerca de 20 interpretações acerca desse texto, e uma dessas interpretações chega a dizer, né, e é a mais valorosa, digamos assim, que o príncipe tenha sido feito, né, escrito, a própria dedicatória realmente traz isso, tenha sido feito, dedicado ao Lourenço de Médici, né, que era o príncipe da época. E aí, voltando novamente à estrutura da vida do Maquiavel, né, aos 29 anos entrou no campo político, se tornou o segundo chanceler, né, do governo de Pierre. Depois foi embaixador, né, acompanhando por 5 meses César Borges, teve todo aquele período de revolução, e aí, mais ou menos, depois ele deixar o apoio, né, a embaixada do César Borges, cerca de mais ou menos 9 anos depois, né, ele continua na vida política, fazendo alguns trâmites, indo também a algumas viagens como forma de representação, e aí ele foi, né, infelizmente, foi destituído do cargo, né, do cargo que ele ocupava dentro da política lá no momento. E aí ele foi necessariamente, não é que tenha sido preso, ele foi exilado. E ele mesmo decidiu, né, por orgulho próprio, e se exiliar dentro de uma propriedade, né, que era perto lá de Florença, mas de sua própria propriedade, né, de posse dele mesmo. E aí lá ele ficou exiliado, e como isso não bastava-se a ele, né, começou lá a construir suas obras, no caso o Príncipe, e dedicar ao Lourenço de Médici, no caso, o príncipe da época, o poderoso da época, né? Ele queria babar, né, necessariamente o governo da época e tentar voltar ao seu poder.
É claro que esse período, né, do príncipe que vai ser caracterizado, vai se utilizar das artimanhas, sim, colocadas por César Borges, vai se utilizar como ferramenta, não só de dedicação, nem sequer se sabe se realmente Lourenço de Médici chegou a ler essa obra ou não, mas o intuito de Maquiavel era proporcionar uma instrução, né? Não só estar lá diretamente tendo observado os governantes e o período que lá estavam, mas os fatos históricos que poderiam propiciar uma conquista maior e valorização maior para o governo do Lourenço de Médici. E aí, é claro que a ideia, essas três ideias básicas que nós podemos atrelar ao pensamento do Nicolau Maquiavel e ao príncipe, que é unificar a Itália, né? Necessariamente porque a Itália precisava ser unificada, porque está só naquele momento de guerra, não era o que ele desejava, né? Ele, indiretamente, ele prezava e desejava a questão do republicanismo, né? A república em si, constituída para a figura de uma pessoa que comandasse todo aquele povo que estava necessariamente largados e viviam brigando um com o outro. E aí a manutenção do poder, porque precisava necessariamente as pessoas estarem unidas para isso. E diretamente, quando isso acontecesse, poderia acontecer a separação entre o Estado e a Igreja, né? Porque o Estado deveria se encaminhar, né? E aí, indiretamente, quando ocorre essa separação, eu quero dizer no sentido que para se estar no poder, para se estar no domínio do Estado, eu não vou ter bem as características colocadas de uma figura cristã. Por isso a ideia de mal presente, né? Embora nós percebemos, e vamos compreender agora mais para o final, que a obra do Maquiavel, sim, ela traz boas características e pede que as pessoas tenham necessariamente virtudes, né? Que tenham uma determinada postura. Só que ele também vai dizer que essas posturas, pessoal, não precisam ser necessariamente verdadeiras, né? Eu posso ser boa, mas não sou boa. Eu posso ser ruim, mas não sou ruim. Como assim? Bom, ele quer dizer que essas características benéficas para a população, né, para o bem comum da população, precisam ser observadas pelo povo. Necessariamente não precisam ser boa a vida inteira, né? Eu apenas preciso aparentar que eu sou boa pessoa, não quer dizer que eu serei para sempre. E aí, eis duas palavrinhas mágicas, né? A virtude e a fortuna, né? A palavrinha que vem do próprio italiano. E necessariamente a palavra virtude é virtude, necessariamente são qualidades, e essas qualidades precisam ter necessariamente uma base entre a força, o valor, a qualidade que deve ter um governante. O governante, por sua vez, tendo virtude, ele seria capaz de alterar a realidade política. Ou seja, ele saber ter a qualidade dele utilizando para um bom fim, né? E aí essa ideia necessariamente de virtude, ela é diferente da ideia de bondade cristã, poderia ser diferente, né? Estava necessariamente diferente da bondade cristã. Porque quando eu percebo a bondade cristã, eu lembro de alguém que vai ser sempre bom. E, como eu falei há pouco, a bondade aqui expressa, que deveria ser expressa para um governante, não precisa ser inteiramente, na prática, né, vista como boa. E aí, essa virtude diz respeito também à ideia de qualidades, as qualidades que se deve ter um principado, que deve se ter um bom administrador, um bom governante. Até lá dessa ideia, né, dessas qualidades, vem a questão da fortuna. É claro que essa ideia de fortuna, ou fortuna, né, do italiano, ela está atrelada à ideia da deusa da sorte. Ou seja, eu tenho boas qualidades, mas eu quero fazer jus a essas boas qualidades aplicando a ela quando for necessário. Ou seja, para que minhas boas qualidades, existindo ou não existindo, eu saiba aplicar no momento certo, na ocasião oportuna, em momentos de sorte, saber aproveitá-las, saber aplicar a virtude, ou a virtude, né? Eu ter boas características e eu saber aplicar. E aí veio dado o exemplo, novamente aqui nos recorrentes, do César Borges, né? Ele sabia que ele tinha
errado, né? O erro era dele. Porém, não é admitido para a população, senão ele seria altamente, né, odiado. E ódio não é algo que deseje se ter nenhum governante. E aí ele decidiu colocar a culpa em outra pessoa. Né? O que a gente pode se recorrer e dizer, se minha cabeça está em jogo, eu vou colocar de outro. E aí é claro que necessariamente pede-se que, na verdade, a gente entenda essa política com uma ideia de ser muito volátil. A política em si é muito volátil. Ou seja, ela muda, ela vai mudando. As ocasiões vão fazendo as pessoas tomarem decisões mediante ao que vai acontecendo, né? E aí é uma sábia frase que se aplica dentro dessa ideia entre virtude e fortuna, que é a seguinte: para um bom príncipe, né, para um bom governante, lembrando aqui, pessoal, que a ideia de príncipe não significa aqui na ideia monárquica, como a gente conhece como representação de príncipe. Naquele período, sim, existiam algumas regiões que tinham, sim, o seu regime monárquico, mas outras não. Lembre-se que o desejo de Maquiavel era o republicanismo, né? O engessamento de toda a sociedade em si. E aí, juntando a virtude e a fortuna, o que deveria ser próprio de um governante? Ele deveria ter uma força de um leão, né? Ter a força para chegar aos lobos, né? Que a população para ele eram os lobos, os fomentos, né? Precisavam de ajuda, e ter a astúcia de uma raposa, saber esperar dar o bote, né, digamos assim, quando fosse necessário para a sociedade. Então, um bom governante era necessário ter uma força de um leão e a astúcia de uma raposa. E aí, né, para finalizarmos mais essa parte, essa posição entre ética e política. Quando a gente lembra de ética, a gente lembra algo relacionado ao correto, ao certo. Mas será possível, igual o exemplo que você deu, professora, do César Borges, realmente ser ético fazendo o que ele fez, colocando o erro do outro, colocando o seu próprio erro para outra pessoa? Pois é, o sentido ético aqui vai nos fazer também pensar em Maquiavel, nessa inauguração de pensamento, outros tipos de ética, né? Uma ética que não está aqui inteiramente ligada a uma ética cristã que até então era entendida pela sociedade. Nós vamos ver aqui uma ética ligada ao que é correto, uma ética necessariamente não de como deve ser, não uma ética do dever ser como é aplicada por Kant, mas também uma ética de como é. Eu preciso utilizar desse erro, né? Quantas vezes nós, né, podemos nos recorrer, por exemplo, às vezes, de saber de uma mentira e você, por exemplo, não dizer para o outro, né? Você sabe, por exemplo, que seu colega está traindo a namorada. Você vai chegar lá e dizer, bom, fulano de tal está lhe traindo, né? Ah, mas quando, na verdade, mentir, né? A mentira aqui, por exemplo. Então, necessariamente, em especial, a ética aqui vai dar respeito à questão do não, do mal, porque nem sempre a ideia de ser bom, de ser astucioso, de ser bem visto, vai me levar a um bom caminho. É necessário também utilizar a minha artimanha. E aí ele defende a política secular longe da moral cristã, abandono da organização teocrática, justamente porque a ideia do divino, né, parecia um pouco errado, mentir, corromper-se. E até hoje o sentido atual, né, quando a gente lembra de política, quando a gente pensa em política atualmente, a gente já pensa logo em corrupção. E não é diretamente a ideia do corromper-se. A política, né, necessariamente sim está ligada à ideia do corromper-se, mas não significa que ela possa ser mudada, né? O que é ruim hoje, amanhã não pode não ser. E aí os políticos, necessariamente os governantes, vão se moldando mediante a situação. E é isso, galera. Essa foi alguns conceitos sobre a ideia de Maquiavel. Agradeço. E a todos o meu muito obrigado. Espero que realmente tenha ficado claro. Até mais.